Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na cidade de Guangzhou, finalizando aí uma edição da Canton Fair. Hoje foi o último dia de feira e nós ainda estamos impressionados com tanta tecnologia, tanta coisa bacana, né? Tanta novidade disponível aqui, quanto tecnológico é as empresas, as fábricas chinesas, né? Quanto o país investe em tecnologia, fomenta a educação. Então nós consideramos que seria válido fazer um bate-papo aí, um compartilhamento de insights aí no quente da feira, né? Onde a gente ainda está com a cabeça com bastante ideia borbulhando, bastante coisa bacana, né, Thiago? É isso mesmo, Emiliano. A gente realmente está impressionado com a quantidade de tecnologia que a gente viu nessa feira. É, é a maior feira do mundo e aproximadamente 250 mil pessoas participam dessa feira. E São mais de 300 quilômetros, eu acho, em área quadrada, né, de stands, então muitos setores, muitos segmentos diferentes, né? quando a gente chegou aqui, no primeiro dia que a gente viu o tamanho da feira, nós fomos de noite fazer um planejamento de como que a gente ia visitar essa feira, de como que a gente ia conseguir cobrir, né, as tecnologias que a gente estava buscando e só estando lá para ver quanta coisa, quanta oportunidade. São muitas empresas com da mesma tecnologia. Por exemplo, nós estávamos buscando tecnologias de câmera aonde você passa, tem uma empresa que está ofertando com alguma diferença de tecnologia ou alguma especialidade diferente. Então, a gente consegue observar que ali é o berço da concorrência da tecnologia, onde cada um está tentando fazer algo um pouquinho diferente Com certeza. e é assim que faz o avanço, né? É, Que a gente uma coisa enxerga. que talvez mudou a nossa concepção em relação à China está fornecendo tecnologias é que não é mais o país da mão de obra barata, mas é o país com uma quantidade de mão de obra especializada em engenharia, em conhecimento de precisão, em maquinário, em conhecimento de produção tecnológica, hoje provavelmente, ou que saiu o primeiro do mundo, né, nessa parte. Então, as empresas elas têm uma capacidade de produzir que não é só uma questão da produção em si, mas é o conhecimento. Então a gente percebe o quanto está na frente, né? Inclusive agora nós estamos aqui numa região central da cidade. Aqui atrás tem a Canton Tower, que é um ponto turístico. Mais tarde a gente pode fazer uma gravação de novo aqui com a cidade iluminada, né? Mas é um final de semana, as pessoas estão aqui passeando à nossa volta, tirando fotos. Enfim, é um país super populoso, então já tem uma bagagem de turismo bem forte, né? E nos chama a atenção disso, a capacidade que as empresas chinesas hoje elas têm de entregar a tecnologia que nós precisamos ou de gerar inovação também numa velocidade muito grande. Então isso faz toda a diferença estar aqui na feira, falar direto com os fabricantes, com os donos das empresas, com os diretores de negócio, né, ali com esse desafio do idioma, né, tentando utilizar uma linguagem comum, mas é muito válido porque é um povo acolhedor, Sim. tem comida boa, tem bebida boa, é um ambiente bacana, extremamente seguro e os próprios carros, né? A gente está numa cidade de praticamente 20 milhões de habitantes e a gente não escuta barulho, né? Não tem barulho Não, de é trânsito, silencioso. poeira, né? Poluição, a gente não consegue perceber isso aqui porque, né, já está bem na frente a adoção tecnológica no próprio Sim. país, né? E falando um pouquinho dos carros, nós também, ao passar, ao conhecer a feira, quando passamos pelo setor automobilístico, a gente observa o movimento de pessoas ali olhando isso, porque aqui já é, bem dizer, 100% dos carros são elétricos. As motos, as bicicletas, você não escuta barulho na cidade, como o Emiliano estava falando. E lá na feira, a gente, para quem vem para cá e observa o quão avançado eles estão, o quão no futuro eles estão em relação a nós,
a gente chega lá e diz assim, poxa, isso daí tem que ir para o nosso país. Essa cultura, esse modo de viver, a gente enxerga que é uma cidade que ela não tem fumaça. É verdade. Então, como que isso pode trazer assim, um bem-estar para quem vive numa cidade grande? E a gente percebe que isso realmente é o próximo passo global, né? É o próximo passo dos países que ainda não estão nesse avanço, é realmente, é realmente chegar para esse conceito. E a gente, estando aqui, a gente consegue perceber assim, ó, como isso é viável, como isso é factível de acontecer, porque ao não viver isso, a gente enxerga muitos obstáculos. E a gente, olha, eu acho que talvez isso não vai vingar, isso talvez não vai se popularizar. Fica com medo de não dar certo. E aqui a gente observa assim, o As quão pessoas dá pensam que certo. talvez os carros elétricos no Brasil não, né? Já escutei essa. Daí a gente vem aqui na China e a frota praticamente 100%, né? É raro ver um veículo a combustão. Existe ainda, né? Principalmente veículos para carga mais pesada, como caminhões e ônibus. A gente chegou a ver alguns por aqui. Mas no número que eu acredito que seja em torno talvez de 1% da frota, ou até menos do que isso. Então nos surpreende bastante. A velocidade também de adoção da tecnologia é muito grande. E quando a gente fala em tecnologia em si, não é necessariamente algo que ela vem para tirar emprego das pessoas ou gerar algum tipo de malefício para a sociedade. É muito pelo contrário, né? A tecnologia como uma arte de fazer as coisas. O que a gente percebe aqui da feira, olhando o que são tendências, né? E aonde mais as pessoas estão conectadas, ou onde os estantes que elas mais procuravam na feira, né? Então a gente conseguia perceber, por exemplo, estantes que estavam sempre cheios. Isso já vai indicando as tendências, o que vem para o futuro, né? Sim. Acesso à informação. E a tecnologia ela traz esse viés, principalmente quando a gente viu na parte de robótica, de substituir aquele trabalho repetitivo, né? Então, aquele trabalho de máquina, né? Então, essa revolução tecnológica agora, ela vem principalmente para isso. Onde, falando mais uma vez, né? Então, tudo aquilo que é repetitivo, mecânico, que não faz sentido um ser humano estar fazendo, ali a gente vai ver a tecnologia tomar uma proporção cada vez maior. Está claro aqui na Canton Fair, tá claro na forma de vida, como as pessoas se divertem aqui e elas vivem a vida delas aqui na China. A gente observava, falando um pouquinho desses estandes que estavam cheios, quando a gente passava lá por exemplo, tecnologias wearables, né? Os vestíveis, como o anel inteligente, era uma loucura lá para a gente conseguir chegar e falar lá com as pessoas, para entender um pouco mais da tecnologia e conversar com os engenheiros. Poucos atendentes para muita Para gente muita interessada, gente né? procurando. Então, a fechadura inteligente, né, algo que ainda no Brasil ela é incomum a gente encontrar ainda. Aqui ela já faz parte do dia a dia. E no quarto onde a gente ficou do hotel, não tem não tem chave, é realmente a fechadura inteligente, né? Um cartão que abre a porta. Iluminação, ar-condicionado, cortina, ou seja, o próprio quarto do hotel, a conexão com a internet, Sim, tudo já já, dentro do conceito de ambientes inteligentes, né? Dentro do exato. conceito de lugares inteligentes. Né? A gente coloca o cartão no quarto e o quarto se liga, o ar-condicionado liga, a cortina abre. Sabe aquilo que a gente fala, assim, que é aquilo que encanta as pessoas? Aqui ele acaba já encantando, mas já faz parte do dia a dia. Então, o nosso quarto ele não tinha uma tomada física para a gente controlar a iluminação. Tinham botões que eram cenários. Então, ó, um cenário ali de dormir que deixava só Que algumas luzes executava aquela cena, acesas. né? Quando a gente sai do quarto, ele já fecha a cortina, ele já faz todo o trabalho ali que quando a gente sai de uma casa a gente acaba fazendo, né? Então assim, é impressionante como a tecnologia que a gente tá buscando democratizar, está buscando expandir no Brasil, que aqui é presente no dia a dia. Então, isso traz uma grande alegria para a gente também, para que a gente sinalize que é o caminho certo, que isso é o futuro, que isso é o que vem acontecendo em cidades como essa, que a tecnologia já está usual no dia a dia. Então, Com certeza. realmente a gente, quando a gente observa isso acontecendo, para a gente é realmente
algo bacana assim que nos move a querer cada vez mais, né, trabalhar com isso, evoluir, ajudar também a evoluir as tecnologias, né, que apesar de a gente observar que as tecnologias, ao discutir com engenharia, né, com ideias e com necessidades que a gente traz, é possível observar também que eles são muito receptíveis a isso. Eles, poxa, nossa, que ideia legal, né? Eles querem vamos conversar mais apoiar sobre para que isso. isso se torne realidade, né? Exato. É muito bacana. Acho que isso que o Thiago está comentando também faz muito sentido estarmos aqui para ver essa realidade, porque muito do que muitas vezes é uma novidade que nós levamos para o Brasil, aqui faz parte da vida das pessoas há muitos anos. Então, essa juventude, essa galera aí mais nova, elas já cresceram nesse mundo, né, dos lugares inteligentes, da automação, de ter um aplicativo que conecta tudo, de ter um aplicativo que faz os pagamentos, e, enfim. Ele se conecta com as lojas físicas, lojas virtuais, compra de passagem de trem, ônibus, conveniências, dá para fazer tudo por ali, comprar até passagem aérea, né? Sim. Então, isso mostra o quanto que esse ecossistema, né, que a China vem construindo há muitos anos, ele tem aí pilares muito importantes, né, que é uma infraestrutura de logística, de tecnologia muito bem sólida, consolidada, bem pensada, bem projetada, né? Toda a parte de instrução, né, que daí é um modelo educacional robusto, né, na linha STEAM, né, que traz ali ciências, tecnologia, engenharia e matemáticas, que são disciplinas importantes para uma geração tecnológica, né, para um momento de transformação digital. E acima de tudo isso, é um país muito forte em valores, valores morais, valores éticos, o respeito, a honestidade. Isso são coisas indiscutíveis aqui para a população chinesa, para as pessoas. Então, a China faz isso na ordem certa, né? Ela trabalha a geração de base, trabalha uma educação forte. E aí sim nós temos tecnologia que está nas mãos, né, de pessoas que estão usando isso para um bom propósito, né? Então, para nós é uma inspiração muito grande tomar contato com isso e poder levar isso para o Brasil, né, tendo essa relação estreita com a China, justamente porque é difundir isso que é bom para o mundo inteiro. O carinho, o cuidado, a atenção das pessoas aqui com nós é algo indescritível. A gente se sente tão bem aqui, né, tão bem acolhido, que parece que a gente está no nosso país. E isso faz uma diferença muito grande, porque empresas são pessoas, né? Então, acho que esses são alguns dos pilares, né, que a gente consegue, nesse momento, aí, compartilhar com quem vem acompanhando aí nas redes sociais, os movimentos que a gente vem fazendo aí com a Oli, com a Desbravatec, pelo grupo XC Software, né? Então, isso aí está dentro do propósito da sinergia que a gente trabalha para levar o que tem de melhor aí para o Brasil, né, para o nosso país. É isso aí. Essa feira, essa viagem, né, para a China foi uma experiência única mesmo. Foi onde a gente teve o contato pela primeira vez com formas de pagamento, com metrôs, com várias interconexões, enfim, com a forma como as cidades funcionam, como a alimentação. Então, para nós, como é a primeira vez, foi uma viagem assim, muito bacana, né? Está sendo ainda, para ver como uma cidade muda a cultura para outra. Cada cidade, né, apesar da proximidade, são cidades de 20 milhões, 25 milhões de habitantes. Então, você vê que as culturas das cidades, elas, apesar de próximas, elas conseguem manter um pilar muito grande. E nessa feira, a gente observou também como que a gente deve, numa próxima oportunidade, vir para cá, para a gente poder aproveitar, de certa forma, toda a feira e toda a logística, né? Enfim, nós, hoje é o último dia da feira, amanhã nós vamos ainda viajar para Shanghai, visitar um outro parceiro de negócio, que é numa cidade próxima, antes de nós retornar para o Brasil. Mas a dica aí também para quem vem para essa feira aqui é que, se fosse para nós recalcular a feira, era interessante que a gente estivesse nessa feira agora e ficasse aí pelo menos mais uma semana ou 10 dias, para que a gente possa ter
um relacionamento mais refinado com fornecedores que a gente e encontra visitar aqui. também as fábricas, né? E isso que o Thiago comenta é muito interessante, porque a feira gera a oportunidade do contato, da conversa, de entender se aquela solução, se aquela empresa ela pode nos atender ou não. E muitas vezes, nesse match positivo, já surge o convite automático. Vem aqui visitar a indústria, me visite, vem na minha cidade, vem na minha fábrica, que são de regiões próximas aqui de Guangzhou, quando não na mesma cidade, no máximo a 1 hora daqui. E aí, essa eu acredito que seja uma dica bem interessante, né? Sim. Além de ter todos os aplicativos configurados e tal, isso a gente fez certinho, então chegamos aqui, não passamos muito sufoco. Temos algumas histórias bem interessantes para contar e vamos compartilhar aí depois no retorno para o Brasil. Enquanto a gente está falando aqui, algumas pessoas estão aqui do outro lado da câmera olhando a gente falar, né? Então A gente está na praça, né? Então é um lugar público. Tem pessoas de todas as culturas aqui, de cidades diferentes, na verdade, né? E aí elas passam aqui por nós, ficam olhando, enfim. E aí é bem interessante. Mas, de toda forma, é uma experiência muito rica, né? Muito enriquecedora aí para a nossa questão cultural, como pessoa, como profissional, né? Realmente, é um aprendizado em tanto aí de negócios, né? E de como se formam os negócios, né? E também entender um pouquinho mais aqui como que se formam boas relações aqui na China, onde eles valorizam muito esse contato humano, essa proximidade, essa visita. Ontem mesmo estivemos em Shenzhen, visitando um outro parceiro de negócio e a recepção nossa foi muito calorosa, né, com chá, uma mesinha com chá, depois um jantar típico ali da região, né? Assim, uma recepção incrível. Nos ensinaram um jogo, né? Nos ensinaram um jogo de tem dados. Um jogo de dado lá, nos bem divertido. No bar que eles costumam ir, né? Sim, assim, uma cultura local. É muito bacana. É algo assim bem, a gente se impressiona assim como que são os bares aqui, né? Que é algo muito bem organizado, a música legal, a música bacana e um ambiente familiar, sabe? Onde as pessoas levam lá a balada chinesa, ela é totalmente diferente daquilo que daquilo que a gente conhece, né? E acaba se tornando um ambiente seguro, bom de estar, divertido, né? Onde a gente consegue ouvir música, eles cantam, tem apresentações, performance, mas tudo assim bastante regrado, com equilíbrio, e mútuo respeito, inclusive de pessoas que nem nos conhecem, elas passam por nós, cumprimentam, dão licença, pedem licença. Meu, é uma coisa realmente incrível. E só estando aqui, né? Acho que a mensagem que fica é venha para a China conhecer, para que a gente aprenda com esse povo aqui como levar essas coisas boas, né, para o mundo afora, porque realmente é um diferencial muito grande. Certamente. Estar aqui, acredito que muda um pouco a forma como a gente enxerga a China, e forma como a gente enxerga as notícias, e forma como o mundo enxerga a China. Mas estando aqui, a gente consegue perceber realmente assim, como que é a China na sua essência, como que são as pessoas, como as pessoas vivem aqui, a alegria com que eles vivem, a sensação de segurança, de bem-estar, de comodidade. É realmente incrível ver as crianças brincando no parque. A gente esteve por várias cidades e essa alegria parece que está em todos os lugares. Então, realmente é enriquecedor estar aqui e aprender um pouco mais desses pilares que movem essa cultura, que é uma cultura milenar, a gente sabe disso. Não tivemos ainda a oportunidade de conhecer esse lado da China, né? Que é algo que certamente para mim fica o gostinho de querer voltar aqui até para explorar um pouco mais essa cultura mesmo aqui. Eu acho que a gente tem muito a gente tem muito que aprender com eles, né? Então foi bacana esses dias, para mim foi realmente transformador poder estar aqui e na volta aí também levar assim, aquilo que a gente observa que são tendências de tecnologia, a gente poder levar para o nosso país onde a gente mora, que também é um lugar muito bacana, né, para que a gente leve isso espetacular, né? O Brasil tem tudo para seguir esses passos e se inspirar nisso, né? A gente volta inspirado em levar isso para o nosso país. Fechou? Fechou. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais. E vamos acompanhando os próximos movimentos aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.